Olá, seja bem-vindo a esse encontro. Eu sou Miriam Harkense e há mais de 20 anos caminho pelo universo terapêutico e espiritual. Sou helper de patchwork, psicanalista, master em PNL, coaching, mestre reikiana, consteladora, naturopata. E aí nós vamos seguindo nesse caminho de autoconhecimento, trazendo essa missão de me auxiliar e as pessoas a se reconectarem com a sua essência. E falando de autoconhecimento, do nosso trabalho interno, hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta todos nós em algum grau. A autoimagem idealizada, o que será isso? Né? Vamos ver o que é essa versão perfeita que nós construímos de nós mesmos. Pode parecer que é uma proteção, mas na verdade é uma prisão que nos afasta do nosso verdadeiro eu. E para esta linda jornada agora, de hoje, assim, muito especial, eu vou receber com muito carinho a minha amiga e convidada Tânia Brasca, terapeuta, companheira de alma nesse caminho de autoconhecimento, helper de patchwork. Tânia, seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Miriam. É um prazer imenso estar aqui participando do seu canal, para a gente tratar de um assunto tão importante, porque afeta todas as pessoas, conscientes ou não, dessa autoimagem idealizada que a gente constrói desde a infância. Sou formada em comunicação, bacharel em comunicação, reikiana nível 2, instrutora de Liangun, uma terapia física chinesa, e também helper de patchwork, colega sua de jornada, né? E é com muito prazer que eu estou aqui participando do seu programa. Então vamos começar juntas, né? Vamos lá. E aí eu vou começar perguntando para você. Hoje nós vamos fazer um bate e volta, né? Trazer perguntas e respostas, uma complementando a outra, para que as pessoas possam chegar nesse lugar de conhecer a autoimagem idealizada de cada um e poder transformar isso, né, Tânia? É verdade. Então eu vou começar com você, que com certeza vai trazer uma definição muito interessante sobre o que é a autoimagem idealizada. Como você pode definir a autoimagem idealizada? Bom, a autoimagem idealizada, ela é, ao mesmo tempo que ela é uma máscara, porque ela esconde o nosso eu real, ela é também uma estrutura, é mais do que uma máscara, porque a intenção de uma máscara é esconder. A intenção da autoimagem idealizada não é esconder, é uma estrutura para se defender da dor, do sofrimento, da infelicidade. E para entender essa autoimagem idealizada, não tem como não falar da dualidade. Por quê? Porque a criança, quando nasce, a primeira experiência que ela tem é de dor, porque o nascimento é uma experiência dolorosa, não só para a mãe, mas para a criança também. É o primeiro contato que ela tem com a dor. Mesmo que depois ela venha a ter muitas experiências de prazer e alegria, a dor sempre está presente. E aí começa a batalha para evitar a dor buscando o prazer. E como nós vivemos num planetinha dual, né, onde existem os opostos, então tem o branco, tem o preto, o alto, o baixo, o grande, o pequeno. Então, o que a criança entende nessa dualidade? Vida é igual a felicidade, que é igual a prazer. Dor é igual a infelicidade, que é igual a desprazer. Então, ela começa a luta, até num processo inconsciente, porque ela é imatura, de busca pelo prazer, evitando a dor. Por quê? Ela entende que, com o passar do tempo e as percepções com referência às imagens e à vida e ao meio em que ela vive, que ser bom, obediente e perfeito está atrelado a prêmio e a felicidade. E ser mau, desobediente e rebelde está atrelado a castigo e a infelicidade. Então aí ela começa essa construção de um eu idealizado,
baseada nas informações que ela percebe, que ela vai percebendo na família, depois no meio social, depois na escola. E à medida em que ela vai construindo essa estrutura de uma forma inconsciente, ela vai se afastando do eu real, que é quem ela realmente é, e ela vai desconhecendo e se acreditando nessa estrutura que ela forma e que ela acredita que ela é e que ela acha que ela passa isso, que os outros também acham que ela é. Né? Então, basicamente, é isso: é uma estrutura montada para evitar a dor, o sofrimento, a infelicidade, a rejeição, buscando amor, reconhecimento, admiração, aceitação. Né? Então, essa é a estrutura da autoimagem idealizada. Muito bom, muito bom. Agora eu queria perguntar para você, né? Na sua opinião, qual é a função da autoimagem idealizada? Aparentemente, ela busca nos proteger da rejeição e da crítica, né? Mas da prática, ela nos afasta da verdade e nos mantém presos ao medo de sermos quem nós realmente somos. Porque, como nós temos essas imagens formadas lá da infância, de que se eu for quem eu sou, não vou ser aceito, nós vamos criando esses pedacinhos que nós acreditamos que vai agradar ao outro, né? Então, quanto mais nós estamos dentro da autoimagem, mais nós estamos afastados de quem nós somos. E a função dela é essa, né? Procurar agradar as pessoas para que nós possamos ser amados, queridos, aceitos, né? E por aí a gente, na verdade, vai ficando cada vez mais inseguro, justamente porque nós estamos fingindo ser quem nós não somos, e aí tem uma tensão enorme dentro de nós para manter essa inverdade, né? Isso E mesmo. é bem pesado às vezes, né? Nossa, nem me fale. E você? Você consegue identificar a sua autoimagem idealizada? Olha, depois que a gente tem um certo conhecimento através da nossa metodologia de autoconhecimento, fica mais fácil a identificação. O que é difícil é para a pessoa que não tem noção de que ela não é aquilo que ela acha que ela é. Então, no meu caso, é muito fácil identificar quando eu, pelo meu grau de exigência, pelo medo de errar, pela ansiedade que gera quando você está exposta, seja dando, por exemplo, fazendo um programa como esse, que você vai estar em exposição, né? Às vezes gera, hoje não, porque a gente está tranquilo, a gente se conhece, a gente está à vontade, mas sempre gerou muita ansiedade. A gente vê isso muito quando a gente é adolescente na escola, quando você vai apresentar um trabalho lá na frente. Meu Deus do céu, lá dentro você está borbulhando, e aqui fora você está fingindo que está tudo bem, né? Passando aquela imagem que não é. Então, a ansiedade, às vezes o grau de insegurança, o medo de errar, né? Uma autoimagem idealizada, ela é uma estrutura energética muito rígida, e ela faz muitas exigências de perfeccionismo, como se você fosse impossibilitada de cometer um erro. Quando para o nosso eu verdadeiro, o nosso eu real, o erro às vezes é um grande aliado, porque ele passa a ser um ensinamento, né? Ele vem te mostrar alguma coisa que você pode aprender com aquela situação que aparentemente é desagradável. Então, a mim, eu identificava assim, quando eu estava ansiosa, insegura, com medo de errar, com medo do julgamento que vão achar de mim. E também tem um outro lado, você percebe também no exibicionismo, né? Eu sou corajosa, pode deixar que eu faço, eu aconteço. Tem esse outro lado também que você mascara uma coragem e nega completamente essa insegurança que pode estar por dentro, atrás dessa aparente imagem que você quer passar. Então, a minha era fácil de identificar pela essa, inclusive no corpo, né, Miriam? A gente sente uma rigidez no corpo, uma tensão, né? Parece que o pescoço fica, né? Essa região aqui dos ombros fica tensa, né?
Então, tem o corpo, tem as emoções que mostram, e o grau de exigência. Eu acho que esse é o maior ponto É. que identifica, né? Você falou aí da escola, né? Eu lembro que na minha época de escola, primeiro que eu sentava lá na primeira fileira, tinha que sempre saber de tudo, e a professora perguntava alguma coisa, eu levantava a mão, né? Depois eu ficava assim, ai, minha Nossa Senhora, e agora? Será que eu sei? Será que eu não sei? Meu coração quase saía pela boca, eu nem tinha fôlego para falar de tão nervosa que eu ficava, mas não tinha uma vez que eu não levantasse a mão. E aí tinham duas questões comigo. Primeiro, era tentar saber a resposta certa, e segundo, a baita da insegurança. E se eu não souber, como vai ser horrível perante as pessoas, né? Então, a autoimagem da perfeição, que a gente se expõe, que eu quase morria, eu sentia no corpo, mas eu sentia assim, quando passava aquilo, além do coração estar assim a 1.000 por hora, ainda bem que eu era novinha, né? Eu acho que eu tinha um treco ali na hora, Uhum. as pernas ficavam moles, Uhum. tão assim preocupada, né? Uhum. Então, é muito difícil, a gente se coloca em cada situação, justamente porque fica idealizando uma forma de ser, né? É verdade. E agora eu queria te perguntar, o que você faz quando você identifica a sua autoimagem idealizada? Bom, a primeira coisa que eu sempre procuro fazer é respirar, né? Porque a respiração nos leva para dentro de nós mesmos. Então, eu respiro para poder me conectar um pouquinho mais, e aí, nessa respiração, eu posso reconhecer que ela está presente. E aí, eu procuro sempre fazer muitos questionamentos internos, né? E eu pergunto para mim, qual que é a parte minha que está se sentindo insegura agora? Porque normalmente a autoimagem idealizada vem porque a gente está inseguro em relação à nossa capacidade, a quem nós somos, né? E assim, quando eu identifico qual é essa parte que está insegura em mim, eu posso trazer o acolhimento ao meu eu real, em vez de seguir neste automático da autoimagem idealizada. Então, é um trabalho interno muito profundo que a gente precisa fazer o tempo todo, né? Se observando, se percebendo, sentindo, fazendo a pergunta. Então, é muito importante que a gente saiba as nossas partes principais, né? Que a autoimagem idealizada, a criança, o eu inferior, o eu superior, o ego, né? A máscara. Então, nós somos divididos em muitas e muitas partes. Quando a gente consegue identificando cada parte, o que, que ela está ali fazendo, eu posso conversar com essa parte e tomar posse desse lugar em mim. Uhum. Então, quando eu identifico, eu normalmente faço os questionamentos, né? O que está acontecendo, quem é, de onde está vindo, por que, que eu estou assim, né? Perfeito. Bom, agora vamos lá, né? Hum. Vou perguntar para você mais uma perguntinha aqui, vamos ver qual que é o aspecto seu, né, da sua autoimagem idealizada que você mais procura esconder. Você falou do perfeccionismo, né? Mas vamos lá. Na verdade, assim, o aspecto que eu sempre identifiquei, que eu procurava esconder muito, era a vulnerabilidade. Por quê? Porque, como eu disse, a criança começa a perceber, construir essa autoimagem a partir das imagens que ela vai vivenciando no primeiro grupo da família, né, os pais. E quando eu era pequenininha, olha que eu era muito pequenininha, eu tinha acho que uns 3 anos de idade. E eu descobri no Petro, na minha imagem principal, que era assim, eu estava, a Tata estava me, que era a nossa babá, estava me arrumando lá, penteando o cabelinho e tal, e eu olhei a minha mãe no fogão, ela estava mexendo uma panela e as lágrimas estavam escorrendo assim. Eu percebi que ela estava chorando. E naquele momento, eu me lembro que eu olhei e falei assim, eu não quero ser assim.
as mulheres são fracas, eu quero ser forte como meu pai. E aí já começou a construção da autoimagem idealizada da pessoa forte, a pessoa que enfrenta, né? Então, para mim, mostrar minha vulnerabilidade era a morte. Para mim, a autoimagem era a morte. Vulnerabilidade, a insegurança, o medo do fracasso, o medo de fracassar, de dar errado, né? Que vem desse ambiente que você viu lá, a imagem principal, a mente grava, a criança nem sabe que ela está fazendo isso, mas ela está sendo registrada. O nosso cérebro é uma maquininha registradora e a nossa emoção vai trabalhando junto, né? Ela vai ficando escondidinha e aí você vai montando essa estrutura. Eu sou forte, eu enfrento qualquer coisa, eu não tenho medo de arriscar, né? Eu vou na frente, eu encaro e a gente negligencia não só o nosso eu real, as nossas as verdades, as nossas emoções verdadeiras, né? Então, o que eu mais tentava esconder era a minha vulnerabilidade. Tá, muito bom. E para você, Miriam, qual é a maior exigência da sua autoimagem idealizada? Olha, que eu seja perfeita, impecável o tempo todo, algo que é impossível, né? Que gera exaustão e frustração. E também que eu ajude o tempo todo, que eu seja boazinha o tempo todo, né? A minha máscara é a máscara do amor, né? Então, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que me submeter, né? Eu preciso estar sempre dando presentes e jamais, em hipótese nenhuma, ser agressiva ou ser ruim, né? E aí, negar esse lugar que existe em nós é impossível, né? E a gente fica o tempo todo com muito medo de trazer isso para a superfície e deixar que isso venha. E Uhum, também, apesar de eu gostar de ajudar, né? Tanto que a minha profissão é essa hoje, né? Como terapeuta, ajudar entre aspas, né? uhum, Mas isso também gera uma certa dificuldade em relação à vida, né? sim. Porque nem sempre você tem essa predisposição, e quando você não consegue, existe toda essa frustração, essa dor, essa tristeza, né? Uhum. Então, é um lugar bem difícil, Desconfortável, bem difícil de estar e de viver, né? verdade. Ainda bem que a gente tem esse caminho de autoconhecimento e nós podemos ir transformando e tendo consciência para fazer diferente, né? Com certeza, com certeza. E aí, Tânia, agora eu quero ler só um pedacinho da palestra 83 do Guia do Patchwork, né? Onde ele fala que a autoimagem idealizada é o substituto do verdadeiro eu. É só uma frase, né? Uhum, Então, isso é até meio triste, né? Porque nós deixamos realmente de ser quem nós somos para viver este lugar que nos traz assim muita tristeza, frustração, dificuldades, né? uhum. E vendo isso agora e com esse trecho que eu li, como isso toca você, esse trecho da palestra? Olha, Miriam, eu vejo assim, eu concordo com você que é triste, mas eu também acho, como na dualidade, também é estimulante. Porque a partir do momento que isso é uma verdade que eu aceito e acredito, isso abre as portas para eu ir buscar o meu verdadeiro eu. Assim, então Uhum, eu quero abrir mão dessa estrutura tão desgastante, tão exigente, tão rígida, para ir buscar quem eu sou de verdade, né? E a gente sabe que para buscar quem eu sou de verdade, a gente tem que ser verdadeiro, principalmente com as nossas emoções que são negligenciadas o tempo todo pela autoimagem idealizada. Porque o que ela faz? Para ela parecer que ela é uma estrutura, uma pessoa que vai receber amor, admiração, reconhecimento, ela negligencia o tempo todo os verdadeiros sentimentos. E ela passa a ter até falsos sentimentos, né? Ela, ai, fico satisfeita quando todo mundo me elogia, me dá os parabéns, mas, sabe, lá dentro eu sei
que aquilo não corresponde a uma verdade absoluta, porque a verdade ela é muito leve, a verdade ela é muito espontânea, a gente se sente tão bem quando você, mesmo que a verdade seja uma verdade desagradável, quando ela é dita do eu, a partir do eu real, né, que ela é dita com verdade, com respeito, até a pior coisa ela é muito bem recebida e aceita, e passa a ser até uma dica para outra pessoa, de observar que ela não sente como uma crítica, ela sente como uma orientação, né? Sim. Olha, uma pontuação, eu percebo isso em você, né? E vem com uma intenção leve, gostosa. Então, eu acho que essa frase, ao mesmo tempo que é triste saber que a gente tem uma estrutura que esconde quem a gente é, mas ao mesmo tempo é estimulante porque abre as portas para você investigar e buscar quem você é de verdade. Sim, e é libertador quando a gente encontra esses pedaços nossos e que a gente pode pôr à disposição de nós mesmos e das pessoas, né? É Exatamente. libertador. É verdade. E que eu queria perceber, te perguntar se você lembra de alguma situação onde você percebeu que você queria mostrar que você era melhor do que você realmente era. Então, você sabe que eu vou começar falando desse programa, né? Hum, Porque esse programa para mim foi um grande desafio, é ainda, né? hum, Porque sempre tem aquele julgamento de que ele tem que ser perfeito, que tem que tudo correr bem, né? E eu fui fazendo os programas, né, que eu tenho feito, e uma hora a imagem não fica boa, uma hora aparece com sombra, outra hora reflete alguma coisa no óculos, outra hora eu vou falar uma frase e não é. Então, o que eu estou percebendo fazendo esse programa, que é o quanto que eu estou assumindo e me permitindo ser essa parte imperfeita em mim, que maravilha essa possibilidade. né? Então, isso me traz assim uma confiança, uma tranquilidade, faz com que a gente possa ter uma conversa gostosa como essa que nós estamos tendo, né? E aí o medo ou a falta de confiança, ele vai deixando de existir, né? Sim, Porque eu sei que o que eu estou passando aqui é algo que está dentro de mim, que eu estudei já há muito tempo, que às vezes pode ser que naquele momento não venha tudo que eu poderia falar, mas que numa outra vez eu posso falar. E o mais importante é que eu estou trazendo essa verdade interna para que as pessoas possam estar mais em contato comigo e também que elas também possam querer estar em contato com elas mesmas, né? sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Parabéns, né, inclusive. Pela coragem, porque isso é enfrentar, é ir desestruturando, desativando a autoimagem idealizada. Então, Sim, o meu é verdadeiro, não é perfeito, mas é o que eu posso dar e é o que eu faço de melhor. Né? sim, é isso. Eu lembro que eu tinha uma defesa, Miriam, que era assim, da minha autoimagem idealizada. Nós somos 5 filhas, eu sou a mais velha de 5. Então, cada irmã que nascia, a, a, o meu sentimento, hoje eu sei, na época eu não sabia, é assim, eu vou perdendo o pódio, eu vou descendo no pódio. Eu era a primeira, fui para o segundo, terceiro, quarto, quinto. Quando eu cheguei no quinto, que foi a última, né, que nasceu, eu fiz um pacto comigo, que assim, já que eu não sou a única como eu gostaria de ser, eu tenho que ser a melhor. Eita. Eu tenho que ser a melhor em tudo. Tudo que eu fizer, eu tenho que ser a melhor. E isso é muito desgastante, isso é muito sofrido, inclusive. E com o Petro, conforme a gente vai caminhando em direção ao nosso eu verdadeiro, ao nosso eu real, falei: olha que lindo, eu posso substituir isso por, em vez de querer ser a melhor, é poder dar o meu melhor em qualquer situação. Ele Sim, pode não ser o melhor para um monte de gente, mas é o melhor que eu posso dar. aham, Isso te dá que é o que você acabou de falar, né? Você está fazendo esse programa dando o seu melhor, né? sim, Isso é estar no eu real, isso é estar confortável, isso é estar na nossa verdade, né?
É, e é muito interessante porque quando acaba, mesmo que tenha falhas, tá, gente? Porque tem muitas falhas aí. Eu me sinto muito feliz, porque a gente está procurando expandir e fornecer um conhecimento que, para mim, eu tenho certeza que para você, como você acabou de dizer, é um conhecimento libertador, né? Então, o quanto que a gente pode estar expandindo isso para as outras pessoas que se propõem a estar nos ouvindo, é maravilhoso, porque mais pessoas também vão poder sentir essa leveza ou essa alegria, né? A vida é o tempo todo assim? Não, mas quanto mais nós temos momentos assim de leveza, de alegria, mais a vida vai ficando mais completa, mais feliz, mais cheia de brilho, mesmo com as dificuldades, né? Sim. Então é isso. E aí, eu sempre gosto, né? Inclusive, esse foi um exercício que você trouxe, que eu vou pedir para você passar. Eu Uhum, gosto muito de dar exercício para as pessoas. Então, uhum, hoje nós vamos ter dois exercícios, tá? Um que você vai passar agora, se você puder, né? E claro. aí, depois, mais para frente, eu passo mais um exercício, que é para quem está nos assistindo poder já ir praticando como descobrir a autoimagem idealizada, Né? né? E eu só vou lembrar as pessoas que elas podem pegar o vídeo e passar direto para o exercício, se elas quiserem só repetir o vídeo, né? Hum, Também vou aproveitar que vou agradecer para todos que estão assistindo, que vocês deixem um like, isso compartilhem e deixem seus comentários, né? Tanto para mim como para a Tânia. Nós ficaremos muito felizes de estar respondendo. Então, vamos lá, Tânia? vamos lá. Então, é assim: são perguntas que ajudam a gente identificar a nossa autoimagem idealizada. Então, assim, é, a pergunta é o seguinte: como eu gostaria de ser vista nos meus grupos de amigos, de amizade, né? Eu ficaria satisfeita se achassem que eu sou, aí você completa com aquilo que vier, não pensa, não é para pensar. É a primeira palavra que surgir, você completa, porque ela é muito mais verdadeira do que a mente ficar elaborando e buscando uma resposta, né? A segunda pergunta é: eu morreria de vergonha se alguém achasse que eu sou? Aí você completa, né? E a última: Deus me livre que alguém ache que eu sou. E aí sempre você completa de uma forma espontânea e sem pensar. Eu sempre falo isso para os meus clientes, para os meus alunos. Não pense. Se vier minhoca, escreve minhoca, né? Porque aquilo que vem sem pensar tem muito mais, está muito mais associado ao eu real do que aquilo que você quer elaborar, né? Então, Sim, como aqui a gente está descobrindo a autoimagem idealizada, aquilo que vem primeiro é o que ela quer que você veja, né? É o que ela quer que você saiba. Eu quero ser vista desta forma, eu quero que achem isso de mim, eu quero que sim, pensem assim a meu respeito. Então, esse exercíciozinho ajuda muito. E umas perguntinhas que a nossa metodologia sempre ensina quando a gente está ensinando essa palestra, que é assim: quando eu me observo assim, puxa, eu deveria ter feito desse jeito, né? Ai, por que, que eu não fiz daquele outro jeito? Eu tenho que fazer desse jeito, né? E às vezes, quando eu falo para os alunos, sempre que você fala eu tenho que, está sempre mais associado à autoimagem do que ao eu real. Aí eu tenho uns alunos que falam assim: ué, mas eu não tenho que pagar boleto? Aí eu falo assim: não, você pode falar assim, eu me comprometi com isso, então eu sei que hoje é dia de pagar esse boleto. sim, Essa é uma energia. Quando você fala, eu tenho que, assim, eu não posso esquecer, eu não posso errar, eu não posso, aí já é energia da autoimagem idealizada, né? sim, é Então, verdade. uma coisa é eu ter a minha responsabilidade. Olha, hoje é dia de eu pagar a conta de luz. É uma lembrança, é uma energia leve.
É uma sim, responsabilidade assumida. Agora, sim. eu tenho que pagar a conta de luz hoje. Aí já é uma exigência da autoimagem, você não pode passar da data do vencimento. É Pode errar, verdade. você não pode errar. Então, acho que essas dicas também são muito importantes. É, e tem uma frase também que as pessoas sempre dizem, que aí eu também trago uma outra palavrinha aí que eu sinto que faz toda a diferença, como você trouxe agora, né? Que é assim, as pessoas dizem, às vezes, eu não consigo. E eu falo assim, vamos mudar isso. É você quer ou não quer? Porque se você quiser, você consegue. Então diga, eu não quero, porque se você quiser, você consegue, né? Então é diferente. Se eu Sim, disser assim, eu não consigo, e eu disser eu não quero, né? É, é uma escolha, não é uma imposição, ou não é um lugar onde eu me sinto fracassada, né? Então é muito bom essas considerações, né? uma coisa também que eu acho importante a gente esclarecer é que nem sempre a autoimagem dita padrões de perfeição. Às vezes, assim, o mais sofrido, Sim. o mais infeliz, né? O mais sem sorte, também é uma autoimagem idealizada do fracassado, do fraquinho, que precisa de ajuda, que precisa de auxílio, que precisa ter sempre alguém acolhendo e resolvendo os problemas por ele. Então, a É, autoimagem, assim como a dualidade, ela pode ser de perfeccionismo elevado, como pode ser para baixo também, né? Eu sim, sou o menos inteligente, eu sou o menos capaz, eu não tenho jeito mesmo, né? Então, é. Porque o que que acontece quando nós somos criança, né? Nós vamos tentando, experimentando, né? Então, eu vou tentar ser o melhor. Então, no seu caso, você tinha mais 4 irmãs, né? isso, Então, você escolheu ser a melhor e conseguiu, mas tem muitas crianças que tentam ser a melhor não conseguem, aí o que que eles vão fazer? Eles vão para o pior, né? Então você é aquelas crianças terríveis, porque de alguma maneira precisa chamar atenção. Então, se eu não chamo atenção pelo bem, eu vou chamar pelo mal. exatamente. E é a partir daí que a gente cria essa autoimagem, né? Então, já que não vai tu mesmo. Já que o jeito tem que arrumar um outro jeito, né? Eu lembro daquele líder judeu, o Sobel, que era super valorizado e conceituado e respeitado no meio, inclusive. E quando ele foi pego roubando uma meia, um lenço numa loja de departamento, né? Então, você vê a autoimagem idealizada dele, nossa, foi destruída naquele momento, né? É, Porque e foi um ato falho do eu inferior dele, nós compreendemos isso, mas a sociedade não vê desse jeito. Vem é. logo o julgamento, né? E que eu fiquei com muita compaixão, sinceramente, fiquei com muita compaixão na época. Sim, é porque todos nós temos, né? O eu inferior e o eu superior, nós temos qualidades e defeitos, né? É verdade, E não adianta você idealizar uma pessoa perfeita, que essa pessoa nesse plano não existe, exato. né? Então, saber que nós podemos sim escolher estar num lugar ou no outro, mas isso a gente não consegue 100% do tempo. Então, de vez em quando eu até brinco assim, ai, deixa eu usar um pouquinho do meu eu inferior, e aí eu falo alguma coisa que eu sei que vem de um lugar dele mesmo, né? Agora, tem uma coisa, Miriam, o eu real, ele é composto pelo eu superior e o eu Sim, inferior, porque o eu inferior, apesar de ser cruel, às vezes desrespeitoso, uma coisa ele é verdadeiro. Ele não sim, usa máscara. Ele pode falar uma verdade de uma forma agressiva, ou de uma forma irônica, ou de uma forma desdenhosa,
mas ele está falando a verdade, ele não mente, ele Sim. não fica na máscara, né? Aí já não é mais a autoimagem idealizada, já é esse lugar que a gente descobriu e tomou posse, Exatamente, né. é Quando verdade, você atua no eu inferior, você tomou posse da sua autoimagem idealizada. Você exatamente. já está no seu eu real. Bom, agora nós temos mais uma pergunta, né. Vou perguntar para você de novo, né, vamos lá, você deu o exercício agora, eh, e aí você pode até complementar, né. As perguntas são maravilhosas, viu, Tânia. Obrigada por esse exercício. Imagina. O que que acontece internamente quando você não consegue manter a sua autoimagem? Bom, autopunição, porque vem uma culpa, né, a culpa de eu fracassei, eu não deveria ter feito assim, eu deveria ter feito melhor, vem culpa, vem cobrança, vem autopunição, que a gente sabe que quando a gente tem culpa, seja ela real ou falsa, o que que é uma culpa real, uma culpa falsa? A culpa real é quando você causa uma dor verdadeira no outro, né? E a culpa falsa é a culpa de não ser perfeita, né? Hum, E só que a nossa essência, a nossa consciência não sabe identificar a diferença, não sabe fazer a diferença. Seja a culpa falsa ou seja a culpa real, vem a autopunição, né? Então, o que vem é isso: é culpa, cobrança, arrependimento, exigência. É essa sensação que vem quando eu não consigo sustentar, quando eu não conseguia, porque hoje espero que ela esteja bem pequenininha. a gente vai envelhecendo e melhorando, né, Tânia? Não é? Não é assim? Afinal, a gente não trabalha à toa, né, Miriam? É verdade. A gente não faz todo esse exercício que é mágico, é lindo, mas também tem um preço a ser pago, né? E a gente paga Lógico esse que sim. preço com alegria e prazer, às vezes com desconforto, mas o resultado sempre é uma bênção, né? Maravilhoso. Agora, Miriam, você já se sentiu culpada por não cumprir as exigências da sua autoimagem idealizada? Em alguma situação que você viu que você não cumpriu as exigências dela, você teve esse sentimento? Olha, Tânia, é muito parecido com aquilo que você trouxe, né? Muitas vezes isso acontece, né? E vem uma culpa, que é acompanhada de autocrítica e de um discurso interno que Uhum. reforça essa sensação de insuficiência. Eu não sou suficiente, não fiz certo, tinha que ser de uma forma diferente, né? Então, acho que vem muito essa questão do quanto eu deveria ser melhor, o quanto eu poderia fazer melhor, o quanto eu deveria estudar mais, né? Essa parte de estudar mais é muito da minha autoimagem mesmo. O quanto que eu faço de curso e nunca tá bom, né? Então, tem sempre esse lugar, o que que eu preciso, nunca tá bom. Então, sempre essa crítica, né? Sim. Aquilo que você faz e às vezes você nem consegue aproveitar totalmente os seus trabalhos ou as suas formas de trazer as coisas para a vida, né? Parece que nunca é suficiente, né? Sim. Agora vamos lá. Quando você se conecta com seu verdadeiro eu, o que muda no modo como você se relaciona com os outros? É muito mais leve. É de uma leveza, é de uma espontaneidade, de um prazer, né? A coisa flui, é fluido, é leve, né? É Sim, diferente de quando você está tenso na autoimagem, tenho que isso, tenho que aquilo, tenho que me preocupar como eu sento, como eu me posiciono, como eu respiro, como eu olho. Então, quando você está no eu real, você é quem você é, sabe? Você é espontânea, você é leve, é verdadeira, é fluida, e é uma sensação de muito prazer. É gostoso, né? Nosso eu é verdadeiro verdade. é gostoso, né? É, é muito, muito bom mesmo, né? É, Bom, agora eu vou dar um exercício, tá bom? Eu vou fazer um exercício do diálogo com a imagem, com a autoimagem idealizada, para que vocês possam trazer uma reflexão. Então,
Também em forma de perguntas, tá? Que eu vou orientar as pessoas também, se quiserem, voltem, né? Vão direto para esse lugar do vídeo. Apesar que eu acho que é importante ver tudo, né? Mas às vezes você está com vontade de fazer só o exercício ali naquela hora, então volta para cá e faz só o exercício. Então, eu sempre peço para que respirem profundamente, possam estar num lugar tranquilos, calmos. Se puderem ter caderno e caneta para anotar, sempre é importante, porque muitas vezes nós temos uns insights e se nós não anotamos, depois esse insight vai de volta lá para o nosso subconsciente. Então, eu digo sempre: anotem, tá? Porque é muito importante. Então, vamos lá. Como eu acredito que preciso ser para me sentir seguro, aceito e valorizado? Então, como a Tânia mesmo já trouxe, né? A primeira resposta que vier é a que importa, tá? A partir daí já é a mente entrando, né? E você deixa de ter contato com o seu eu verdadeiro, com o seu eu interno. Outra pergunta: o que eu temo que aconteça se eu não corresponder a essa imagem? O que acontece na minha relação comigo e com os outros quando vivo a partir dessa imagem? Então, normalmente, isso vai nos trazer uma reflexão para a gente perceber o quanto que é importante mudar, observar, fazer diferente algumas coisas, né? E nós estamos chegando aqui no final do nosso programa. Nossa, foi muito rápido, Tânia. Nossa, parece que passou em 5 minutos, né, Miriam? Nossa! Então, eu vou trazer aqui uma reflexão final do guia do Patchwork. À medida que a autoimagem idealizada enfraquece, nós vamos ficando mais fortalecidos, né? Gente, a gente não está acabando, não. Nós temos mais perguntinhas juntas, né? Mais um pouquinho, mas tem, né? Desculpem. É que a gente está seguindo aqui, vou explicar para o pessoal, nós estamos seguindo aqui com o celular para a gente não esquecer as perguntas que nós fizemos antes juntas, né? Inclusive, a maioria das perguntas a Tânia que trouxe. E eu passei direto aqui para o lado onde não era do celular. Então, vamos lá. Eu vou fazer agora uma perguntinha para a Tânia, né? O que seria viver com mais autenticidade, mesmo com falhas? Olha, Miriam, no início a gente sabe que não é fácil, porque assim, eu, falando de mim, mostrar minha vulnerabilidade era muito difícil. Hoje já é diferente. Hoje eu me permito, né, me abro para isso depois de tantos anos de trabalho. Mas no começo é muito difícil, mas na medida em que você vai se aceitando, aceitando que você tem qualidades maravilhosas, mas também tem distorções a serem trabalhadas, e acolhe isso não como como uma crítica, com um julgamento, mas com acolhimento. Olha, que bom que eu estou vendo que eu tenho esse defeito, porque só assim eu posso estar corrigindo. Né? Então, assim, eu aceito as minhas falhas e vivo com muito mais leveza e muito mais espontaneidade. Então, eu acho que isso é fundamental. Muito bom. E agora eu também queria fazer uma para você para encerrar, né? Qual o pequeno passo que você pode dar para começar a se desligar ou desestruturar essa autoimagem idealizada, né? Qual o primeiro passinho que você pode dar para começar a desconstruir essa estrutura que foi alimentada por tanto tempo? Né? Algumas coisas que a autoimagem traz é a vulnerabilidade, né? A dificuldade da gente se tornar vulnerável. Então, começar a praticar a vulnerabilidade nas pequenas coisas, né? Dizer quando eu não sei, por exemplo, pedir ajuda,
mostrar emoções verdadeiras. Eu posso dizer, gente, eu estou com medo, eu estou triste, ou estou aqui aborrecida com algum problema, ou pedir ajuda. Ó, Tânia, eu não sei se isso é bom, se não é, o que eu posso fazer nesse caso? Então, aqui nós começamos a praticar essa vulnerabilidade e acho que esse é um passo muito importante que nós temos aí em direção ao nosso eu real, porque aí nós estamos mostrando que tem um fortalecimento interno mesmo na vulnerabilidade, né? Com Acho que certeza. esse é um dos primeiros passos. E você, Tânia? Qual seria? Olha, o primeiro passo é a gente aceitar as nossas distorções. Eu acho Uhum. assim, quando você começa a aceitar que você não é perfeita, quando você começa a aceitar que você fraqueja, quando você começa a aceitar que você pode errar, né, que você vai aprender com esse erro, né? Quando você observa que o erro foi recorrente, então, peraí, eu não aprendi tudo que eu tinha que aprender, né? Então, assim, você falou da vulnerabilidade, eu concordo, mas eu acho também a aceitação. A aceitação é um dos primeiros passos que a gente pode dar para começar a desconstruir essa estrutura tão rígida que a gente veio construindo ao longo da vida de uma forma inconsciente e que agora, tendo consciência da existência dela e por que ela foi criada, a gente pode acreditar que a gente pode ser amada, reconhecida e aceita do jeitinho que a gente é, com todas as qualidades e com todas as nossas distorções. Isso. Eu acho que é tudo junto e misturado, né? Não tem. E eu sempre gosto de visualizar a autoimagem como um totem, né? E por que isso? Porque eu acredito que nós precisamos sempre ter muito carinho e cuidado conosco, né? É, Então, a gente não pode, de repente, pegar a base do totem porque ele cai. Então, sim, nós precisamos começar aos poucos, por isso, começar nas pequenas coisas, né? Então, começa na parte de cima do totem, aí cria uma base aqui, depois vai mudando até que você constrói, ou reconstrói, ou descobre, ou traz para você o seu eu real, né? Aos poucos. é verdade. É tudo um processo lento e gradual, né, Miriam? Eu sempre brinco com os meus alunos que, assim, é, não é a velocidade da internet. Autoconhecimento não tem tecla delete. Se Não tem. tivesse, seria deleta isso, deleta aquilo, deleta. Não tem. É todo um processo lento, gradual, mas muito gratificante, na minha opinião, e muito valioso. É verdade. É Eu acho que verdade. eu brinco às vezes com meu marido, a gente está comentando alguma coisa, eu falo para ele assim: puxa vida, você não muda nunca. Aí ele fala: em compensação, você, eu casei com um e agora eu estou com outro. Muito bom, né? Porque a gente vai realmente se transformando, né? Vai mudando, né? E é prazeroso, porque é uma mudança sempre para muito melhor, né? Sim, sim. Eu tenho pessoas que a gente trabalha já há bastante tempo, elas dizem assim: nossa, quando eu entrei era uma, agora eu sou outra, né? E é mesmo. Mesmo eu, né? Quando eu comecei o caminho, nossa, acho que era aquele bichinho encolhido, né? Hoje em dia eu já sou um pouco mais falante. Bem mais falante, né, Miriam? Porque a gente se conhece desde o iniciozinho lá da formação, É, né? Ficamos 9 anos juntas, verdade. estudando, né? Então, eu também era muito mais impulsiva, né? Toda hora me colocando, porque a minha autoimagem idealizada tinha que ser a melhor, né? Então, toda hora estava me colocando, impulsiva, e a gente vai trabalhando, trabalhando e vai moldando tudo isso, transformando, né? Deixando as nossas qualidades verdadeiras se expressarem, trabalhando as nossas distorções no sentido de ir reconvertendo a distorção para a qualidade que está, porque toda distorção tem uma qualidade por trás escondida. Então a gente vai aprendendo a reconverter essa energia, e eu acho assim, eu brinco com os meus alunos, é um caminho mágico.
com certeza. Tânia, a gente agora está encerrando de verdade. Agora acabou mesmo, né? Agora estamos encerrando mesmo. Você gostaria de falar o que você deixa de você, quer deixar um contato seu, falar um pouquinho mais de você aqui no nosso encerramento. Agora o espaço é seu, vamos lá. Obrigada, querida. Bom, o contato a gente está aí no Instagram, está aí no Facebook, nas redes sociais, que é importante, também está divulgando esse trabalho, esse caminho, essa metodologia do Passwork de autoconhecimento, que eu falo que é um caminho muito especial, um caminho que leva a gente para dentro, de volta para a nossa essência, é isso que a gente busca, e nessa jornada de volta para a nossa essência, a gente passa por todo um processo psicológico, analítico, para as nossas crenças destrutivas, nossas imagens negativas, todo um trabalho que envolve nessa jornada em direção a quem a gente realmente é de verdade, a nossa essência divina, vamos dizer assim. Meu contato é o WhatsApp, 11 99624 0532, rede social Tânia Brasca, no Instagram e no Facebook, Tânia Brasca Guerino. E assim, foi um prazer imenso estar aqui com você, falando de um tema que eu acho tão relevante para esse nosso caminho, que é a grande coisa que aparece quando a gente entra no caminho, é essa autoimagem, né? Que a gente já começa no trabalho a desconstruir. E foi um prazer enorme participar com você do seu canal. Uma delícia ter você aqui, foi maravilhoso. Estou me sentindo passeando aqui com você. Foi leve, né, Miriam? Porque a gente estava na verdade, né? É verdade. E aí, nesse encerramento, é justamente isso, né? O propósito do caminho espiritual não é se tornar ideal, mas se tornar real, Exatamente. né? Quando nós soltamos essa exigência de sermos perfeitos, nós abrimos espaço para o amor verdadeiro, que eu acho que é esse que a gente está trazendo hoje aqui, né? Porque ele nasce dessa aceitação de quem somos por completo. Isso mesmo. E estar nesse contato verdadeiro aqui com você, né? Traz um lugar que eu quero deixar para as pessoas, essa certeza de que as nossas imperfeições não são falhas, né? Mas elas são portais para a humanidade e para a conexão genuína. E é bom que as pessoas lembrem que a autoimagem idealizada é um muro e o eu real é uma ponte. Olha que bonitinho! Que analogia bacana essa, né? Né? Então, quando você sair desse encontro, né, pergunte-se em que momentos do meu dia eu posso escolher ser mais real? Será que eu posso estar mais em contato comigo, né? Quais são as partes que eu posso transformar em mim? Então, o que eu deixo aqui hoje e sempre deixo a minha gratidão enorme por quem está aqui conosco. Hoje, mais ainda, minha gratidão enorme a você, Tânia, por estarmos juntas mais uma vez nesse caminho maravilhoso e que a gente possa continuar caminhando junto nessa jornada, né? Trazendo essa verdade interior. Foi Então, uma honra estar aqui com você. foi maravilhoso. Nossa, adorei. Vamos repetir mais vezes, hein? Vamos, tem muitas palestras aí que a gente pode estar fazendo um bate-bola, né? Com certeza, foi maravilhoso esse bate-bola aqui, gostei muito, né? Então, pessoal, muito obrigada por vocês estarem presentes, por vocês estarem aqui conosco. Até um próximo encontro. Gratidão imensa, um beijo no coração de todos. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo, que quanto mais pessoas puderem se aproveitar desses ensinamentos, dessa consciência, né? Isso mesmo. Obrigada, gente. Beijo no coração. Beijo para vocês.